Olá, meus irmãos. Eu sou Norberto Peixoto. Boa noite. Mais um live na fanpage Pérolas de Ramatiz. Estamos esperando o feed de notícias do Facebook aí distribuir a streaming de vídeo. Enquanto isso, nós vamos conversando com aqueles que já estão sintonizados com a gente aí na fanpage Pérolas de Ramatiz. Boa noite, a Fabiane Oliveira, Maristela Teles. Me digam da onde vocês estão falando, pessoal, qual localidade. Maristela, Cleide Santos, boa noite, Cleide, obrigado por você estar aí com a gente. Vamos vendo aqui, Luiz Eduardo, Tânia Neto de Brasília, boa noite, Luiz Eduardo. Sejam bem-vindos aí, o pessoal que está chegando. Hoje vamos ter sorteio na nossa live. Ok? Estrela da Jurema, lá do Rio de Janeiro. Boa noite ao pessoal do Templo Estrela da Jurema, a Glécia Neri, Regina Silva, de Lisboa, Regina. Que legal, pessoal, que bacana isso aí. A oportunidade que o Facebook tem agora liberando streaming de vídeo aí, de democratizar a comunicação, o acesso aí, né, aproximando distâncias, né, minimizando distâncias. Eu sou Norberto Peixoto, mais uma live de vídeo. Andréa Martinez Parola, olá Andréa de São Paulo, que bom você estar aí com a gente. Verônica Sintra, eu estou cumprimentando vocês aí, estou dando boa noite. A Valéria, lá de Santo Ângelo, né, que foi médio da nossa casa aqui, se mudou para Santo Ângelo. Legal, Valério. César D'Agostini, de Floripa. Cleide Santos, Taubaté. Pessoal, eu estou cumprimentando vocês aí, recém 8 horas, enquanto o stream do Facebook distribui o sinal. Me digam se o som tá bom. Eu estou me acostumando com a tecnologia, estamos usando o microfone de lapela aqui, eu acho que agora conseguimos configurar adequadamente. Não está dando eco, né? Florianópolis, Jacarina, Mongaguá, Alexandre, Simone Queiroz, Rio Verde, Valéria, Diogo Borges, Petrópolis, Rio de Janeiro, Rosemary, aí, né? São Paulo, bairro da Saúde, Chicão Evangelista de Curitiba. Bom, pessoal, hoje a gente está vamos fazer uma live de vídeo. Nós vamos falar sobre o que são orixás, linhas, guias e falangeiros. É um tema, para quem já é antigo aí na religião, não tem novidade nenhuma, mas me pediram já por mais de uma vez, o pessoal disse que é iniciante, que está começando na religião, ou que está frequentando a assistência, me pediram: Norberto, faça uma live em relação a esse tema, e eu vou comentar, obviamente, com as limitações de não ser dono da verdade. Eu não vou conseguir aqui ser definitivo, até porque a Umbanda tem uma diversidade muito grande, né? Boa noite, Fernando Gomes, Demétrios, de São Paulo, Thiago Cara, do Gesso, a Karina dizendo que o áudio está ótimo. Obrigado, a gente teve dificuldade de se acertar, porque se a gente usa o microfone da webcam ou do notebook direto, ele dá eco. Então, até ajustar aqui a sensibilidade do microfone de lapela, tá, pessoal? A gente está aprendendo a lidar com isso. Bom, pessoal, a Sandra Fonseca, do Rio de Janeiro, boa noite, Sandra. Muito legal vocês estarem aí com a gente em mais uma live de estudo, tá? Depois vai ficar gravado aí na linha do tempo, quem não chegar depois ou não estiver desde o início. Espero que vocês tenham paciência, né, de nos aguentar aí até o final. E ao final da live nós estaremos sorteando este livro aqui, Encantos de Umbanda. Tá certo? Ó, esse livro aqui tá chirincado, ele é novo, tá bom, pessoal? Ao final da live. Dificuldades aí de conexão, tá, pessoal? Trancou a imagem, vocês têm que ver a conexão de vocês, tá? Tem que ver a conexão de vocês, como é que tá bom? Aqui tá, para nós tá tudo ok. Bom, vamos começar então. O que são orixás, linhas, guias e falangeiros? Veja bem, a pessoa chega na assistência, ela
começa a frequentar a Umbanda, o aspirante que inicia, ele acaba tendo informações diversas, né? Daqui a pouco a entidade está manifestada, o pessoal diz, olha, o Xangô chegou, Ogum está em terra. Por vezes a manifestação, o transe na Umbanda se confunde com o orixá. Para muitas casas ainda é o orixá que está se manifestando. Nós vamos tentar esclarecer aqui, respeitando todas as diferenças de interpretações, sem nós queremos sermos presunçosos de estabelecer qualquer sentença definitiva. A Umbanda nos ensina que nós estamos num constante aprendizado com aqueles que sabem mais e tentando passar alguma coisinha para aqueles que sabem menos. Então, o que são orixás, linhas, guias e falangeiros, meu irmão? Você que está chegando à Umbanda, você que está começando na corrente. Vamos começar pelos orixás. O que são orixás? Orixás são santos, deuses, divindades, são entidades espirituais. Afinal, o que são os orixás? No Brasil, a gente tem uma diversidade de interpretações e originalmente, a tradição de origem, o saber de origem, que nos remete aos orixás que veio de África, notadamente da religião tradicional iorubá, ele sofreu influências num processo de aculturamento de outras filosofias, de outras religiões. Necessariamente isso não quer dizer que seja ruim, ok? Não existe uma religião pura, não existe uma doutrina pura que não tenha tido interpolação e interferência de uma outra ao longo da história. Então, o saber dos orixás teve influência de uma cultura colonizadora. Que cultura é essa? Cultura especialmente a católica, né? Processo de aculturamento, de catequização desse saber. E houve diversos enxertos, digamos assim, conceitos não originais ao saber de origem. Eu vou tentar fazer uma correlação, um recorte com esse saber de origem e fazer algumas referências com a influência que este saber sofre dentro da Umbanda e como nós, umbandistas, de uma maneira geral, que sem preconizar uma homogeneidade, uma homogeneização, né? Umbanda não tem uma codificação, mas de uma maneira geral, como o umbandista percebe, como ele entende o orixá, ou o que são orixás, né? Tivemos até no Brasil uma tentativa, mais de uma tentativa de codificação. Tivemos revelações de mistérios, né, atribuindo o que são orixás, desconectando de um saber de origem, e notadamente com a busca de uma codificação. O que é uma codificação? Tem que ter um livro sagrado, tem que ter um texto que prepondere. Se tem o caráter de revelação, é que nem questionável, mas isso não preponderou dentro da Umbanda, isso não criou força, não se tornou homogêneo, porque a consciência umbandista ela entende a diversidade hoje e convive com isso de forma mais madura. Então não houve uma codificação. Mas voltando ao orixá, mas afinal, no saber de origem, o que é orixá? Boa noite, Elizabeth Tamaro aí, Vera Faustino, pessoal que está chegando, Júnior Souza de Brasília aqui, tá, pessoal? Daqui a pouco teremos o sorteio ao final da live, depois de tirar dúvidas do livro Encantos de Umbanda, tá certo? Que será colocado amanhã pelos correios, informado por e-mail para o ganhador o código de rastreamento. Pessoal de Santo Amaro ali também, chegando, Itaperuna, Carmozina, boa noite. Luiz Fernando, de Lisboa, legal, Luiz Fernando, bacana você estar aí com a gente. Pessoal, me repito, desculpe aí quem já está com a gente há algum tempo, como é uma transmissão ao vivo e muitos vão chegando agora, a gente tem que de tempo em tempo se repetir, nos situarmos na live. Então, estamos falando, afinal, o que são orixás? Dentro do saber de origem,
podemos afirmar assim, sinteticamente, objetivamente, que os orixás são princípios dinâmicos das forças da natureza que se expressam em terra. Princípios dinâmicos esses que, dentro da gênese de origem, criou a terra e propiciou a existência do homem em terra. Então, são princípios dinâmicos das forças da natureza que viabilizam e propiciam a vida humana em terra. Para existir vida humana, teve que existir primeiro a água, a vegetação, né, os vegetais, os alimentos, os animais, para depois o homem conseguir habitar a terra, ter vida, ter alimento. Como é que essas forças dos orixás, independente de interpretações, mas dentro do saber de origem, eles são... O orixá ele é reordenado no ori, na nossa cabeça. Esses princípios dinâmicos, forças da natureza, eles são reordenados no nosso ori. Atributos dos orixás, poderes de realização, são integrados no nosso psiquismo e estruturam a organização da nossa personalidade. Veja bem o que eu estou falando, que nós temos uma essência, o ori, que na existência humana ele se organiza, ele se estrutura, ele se organiza, estrutura a nossa personalidade e se organiza com o poder, o atributo, a força do orixá sendo integrado no nosso ori. Então nós temos um orixá de frente, temos um adjunto, esquerda, na direita. Isso são conceitos que estão no saber de origem, tá, pessoal? Mas, objetivamente, a finalidade do orixá é auxiliar o propósito da vida humana. O propósito esse que é o aprimoramento do ser humano. Então nós retornamos, nós reencarnamos, com o objetivo de aprimorarmos na existência humana. E através da integração dos atributos, dos poderes de realização dos orixás, arquétipos, podemos entender, no nosso psiquismo, nós vamos viabilizando que se concretize o nosso propósito de vida. Nas religiões do transe, incluindo a Umbanda, isso se dá através do transe, seja ele anímico ou mediúnico. Então isso está bem claro. A Umbanda tem um conceito de orixá, que ele se dá através do transe. Agora nós vamos esmiuçar isso. Vamos esmiuçar, tá bom? Para não ter dificuldades de entendimento. O que aconteceu com esse saber de origem? O saber que veio de África, da religião tradicional Iorubá. Ele sofreu no Brasil miscigenação, digamos assim, um processo de sincretismo. Nós tivemos influências Banto, Angola, porque os Bantos louvam os ancestrais. Poderíamos dizer que são espíritos, eguns, os ancestrais. Ao contrário do saber de origem, do Nagô, do Iorubá, que não tem a manifestação, a louvação do ancestral na forma que os Bantos têm, ostensiva. Nós tivemos influência do catolicismo com santos, todos sabem do sincretismo que houve, e do espiritismo kardecista, com as entidades, com o mundo espiritual, com os espíritos, tudo isso se amalgamou por dentro da Umbanda. Então a Umbanda tem uma vivência do orixá, que ela tem o transe, com influências Banto, Angola, mais católico, mais espírita, além do saber de origem por dentro da Umbanda. Então é difícil nós termos um conceito hegemônico ou definitivo do que seja orixá por dentro da Umbanda, porque cada casa vai ter a influência da formação do seu dirigente. Mais Banto, mais católico, mais espírita, mais Nagô e Iorubá. Basicamente, assim, essas fontes de saberes, de origens, digamos assim. Na Umbanda, meus irmãos, o transe na Umbanda, eu vou falar uma coisa aqui que para a gente refletir. O transe na Umbanda não causa uma despersonalização.
do médium. Ao contrário, ele integra atributos dos orixás no psiquismo do médium. Mas que atributos são esses? De que forma? Nós na Umbanda temos o conceito e a vivência com entidades espirituais. Nossos guias são espíritos, são consciências individualizadas, entidades espirituais que se organizam por linhas de trabalho e falanges. Vamos tentar entender isso. Tudo isso é enfeixado no poder de realização dos orixás, na irradiação dos orixás, que é aquele conceito que eu falei no início, são princípios dinâmicos das forças da natureza que viabilizam a vida humana e a realização do propósito da existência humana em Terra. Então, afinal, quem são os nossos guias, né? São espíritos ancestrais que têm vínculos com o propósito de vida do médium. Veja bem, eu estou distinguindo. Ambos são espíritos, o guia e o falangeiro. Ambos são espíritos, são consciências individualizadas, desencarnadas. Mas o guia espiritual, os nossos guias, eles têm um compromisso maior com o propósito de vida, com a realização do propósito de vida da presente encarnação do médium. São espíritos que para nós são ancestrais. Temos fortes laços de afetividade e de vidas passadas com esses espíritos. Tá certo, meus irmãos? Então, o guia, ele tem compromisso desde o nosso nascimento. E ele nos acompanha, né, os nossos guias até o desencarne. O falangeiro, se fala muito, os falangeiros. Falangeiro também são entidades, também são consciências individualizadas, mas não estão diretamente ligados como ancestrais ilustres a propósito de vida do médium. Eles se ligam ao quê? À tarefa. Ao contrário do guia. O guia espiritual, ele está ligado com o propósito de vida do médium. E o falangeiro se vincula à tarefa. Então, quando a gente assume uma determinada tarefa, digamos que o meu guia espiritual é um caboclo, supomos. E eu estou trabalhando com esse caboclo no aconselhamento. Aí eu sou autorizado pela direção da casa a participar, por exemplo, dos toques e louvações das engiras de cigano, por exemplo, ou de malandro, ou de boiadeiro. Aí o tarefeiro, o falangeiro, vai se apresentar e vai auxiliar esse médium na mecânica de corporação, assumindo aquela tarefa, mas necessariamente ele não é o guia de frente. Espero estar me fazendo entender, pessoal. Depois vocês façam perguntas no segundo módulo da aula aí, que eu terei o máximo prazer aí de responder para vocês, tá bom? Eu sou Norberto Peixoto, daqui a pouco teremos o sorteio do livro Encantos de Umbanda, ao final da live, depois do Tira Dúvida, tá certo, pessoal? Que bom que vocês estão aí com a gente, dispostos a estudar, aí numa live de 40, 50 minutos. Hoje nós temos muita dificuldade de assistir mais do que 30 segundos de um vídeo, um minuto. O pessoal é muito rápido, né? Principalmente o jovem. Então, você tirar aí 40, 50 minutos para escutar uma live, refletir, tirar alguma dúvida, auxiliar seus estudos, isso é muito legal. E nos auxilia também, porque a gente também está estudando junto. Boa noite, Anara Moura, aí de Canoas. Legal, você está aí com a gente, tá bom? Rúbia Pimenta. Legal, obrigado, Rúbia, pela sua participação. Voltando aqui, então, conceituei orixá, conceituei guia espiritual, conceituei falangeiro. Independente da característica da manifestação do transe, se é mais anímico, com a força do orixá, que ela está no nosso inconsciente, ela flora e se manifesta, ou é mais mediúnico, com o falangeiro, com a entidade ou com o guia. O que eu quero demonstrar é que o poder de realização do orixá
o princípio dinâmico da força da natureza não se altera. Se altera o ritual, se altera a liturgia, o elemento. Temos características de transe diferentes das nossas religiões co-irmãs afro-brasileiras da diáspora. Mas o poder de realização do orixá, seu princípio dinâmico atuando no nosso ori, e isto vai se integrando ao nosso psiquismo e auxiliando a realização do propósito da vida humana para a qual nós reencarnamos, é o mesmo, pessoal. Então, eu afirmo com muita tranquilidade que sim, que os orixás têm intensa atuação por dentro do movimento de Umbanda e se manifestam sim através do transe anímico, aflorando a nossa potencialidade do inconsciente, aquilo que nos liga à essência do orixá primordial, e junto a isso, mediúnico sempre que o falangeiro guia se enfecha no nosso ori e se acopla, né, no nosso campo áurico, havendo o transe e a consciência alterada. Então, pessoal, o que eu quero dizer é que, independente da tipologia do transe, o poder de realização do orixá, ele está enfechado por dentro da Umbanda e de forma inquestionável e irremediável. Quem tiver olhos para ver, veja. Quem tiver ouvidos para escutar, escute. Aqueles que não querem, aqueles que estão cristalizados no seu método de trabalho, não estão receptivos à pesquisa, não são inquietos quanto ao estudo, bom, aí para esses não nos é eletivo o que a gente está falando, não é eletivo aquilo que nós estamos falando, tá bom? E o que é linha? Linhas e falangeiros. Toda essa pleiade de espíritos que atuam fechados no poder de realização dos orixás por dentro da Umbanda precisam ter as suas manifestações organizadas. Isso já se deu lá em 1908, inicialmente, com a manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que ele estabeleceu as linhas iniciais que a tenda espírita Piedade atuaria. De lá para cá, muitas linhas adicionais, novas linhas, foram acrescentadas, como a linha dos malandros, baianos, ciganos, boiadeiros, e outras que venham, que não altera a essência do poder de realização do orixá e o direcionamento do trabalho de aconselhamento e caritativo para a qual a Umbanda foi plasmada no mundo espiritual. Por vezes nós ficamos discutindo qual é o número de lelinhas, criamos antagonismos entre nós, umbandistas. Isso não tem a menor importância, porque se uma determinada casa tem uma linha diferente da minha de atuação, o que importa é a essência e a finalidade que nos une no mesmo propósito de mediunismo por dentro da Umbanda. Então, o que são linhas? É uma forma de organizar essa pleiade de espíritos. Agora, há que se distinguir falange e linha, o pessoal confunde. Eu vou dar um exemplo aqui. A falange das águas. Nós podemos ter a manifestação da falange das águas num determinado momento, numa falange de Iemanjá, a irradiação de Iemanjá atuando, trazendo espíritos, ou não, enfechados nessa irradiação, nesse poder de realização. E se eu falo falange, é porque tem a manifestação espiritual, tem entidades atuando na irradiação, no poder de realização do orixá, e por vezes podemos ter Oxum, em outros momentos Nanã, porque também se liga o elemento água, e veja bem, e não deixou de ser a linha das águas. Então a questão de denominação, de nomenclatura, assim como, por exemplo, nós podemos ter dentro da linha dos ciganos, num determinado momento, uma falange do Oriente se expressando, ou na linha dos boiadeiros, por que não um falange de Oxóssi entrar dentro de uma chamada de manifestação de uma linha de boiadeiros, assim como uma característica do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, a linha dos baianos, por vezes vem preto velhos. Se manifesta uma falange de pretos velhos numa chamada de uma linha de baianos, por exemplo, pretos velhos originários, né, da Bahia. Que problema tem isso? Então, às vezes a gente engessa a nossa mente em conceitos fixos e não se abre para a diversidade e a alteridade que a Umbanda nos propicia, porque a Umbanda ela é inclusiva.
desde o seu início, do seu mito fundante, que foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas, já veio de uma cisma, numa mesa mediúnica, né, e para a inclusão daqueles que não estavam podendo se expressar através do mediunismo na época, espíritos de ex-africanos, pretos velhos e caboclos indígenas. Eu sou Norberto Peixoto, espero ter esclarecido esses pontos assim básicos, que são orixás, linhas, guias e falangeiros, lembrando que toda linha de trabalho ela tem ação de uma ou mais falange, mas nem toda falange estrutura uma linha de trabalho. Veja bem o que eu estou falando. Toda linha de trabalho ela tem atuação de uma falange espiritual, mas nem toda a falange espiritual necessariamente estrutura uma linha de trabalho na Umbanda, tá certo, pessoal? Eu trouxe alguns conceitos básicos, fazem 25 minutos nessa primeira parte expositiva. Nós vamos entrar aí no nosso Tira Dúvidas e eu quero que vocês façam perguntas, pessoal. Ok? Eu sou Norberto Peixoto, eu estou vendo aqui que tem já algumas perguntas realizadas, tá bom? Daqui a pouco nós vamos fazer o sorteio do livro Encantos de Umbanda. Vou ler aqui algumas perguntas, tá bom? Esse tema não é um tema afeito à maioria que já está dentro da Umbanda, já domina esse tema, mas temos muitos iniciantes, muitas pessoas novas que frequentam a Umbanda, e a fanpage Pérola do Ramatiz também tem muitos espiritualistas que necessariamente não são umbandistas, então acho que é um tema pertinente para nós fazermos esse live. Vamos às perguntas então? A Tassi Medrado está perguntando, boa noite, Tassi, aqui, obrigado pela sua pergunta, tá bom, minha irmã? Ó, no ano passado eu fiz a deitada do anjo da guarda, mas não consigo sentir ainda minhas entidades. Isso é normal ou estou tendo algum problema? Olha, Tassi Medrado, converse com o seu dirigente. Eu não vou poder lhe dar assim um parecer, uma orientação agora, nesta live. Tem que ver com o momento que você está passando, quanto tempo você está na corrente. Tem que fazer um diagnóstico preciso do tipo de mediunidade que você tem. Para isso se requer clarividência, né? Uma orientação do guia espiritual, o auxílio do Eridil Ogum, no jogo de búzios, se for o caso, tá bom? Converse com o seu dirigente, tá bom, minha irmã? Obrigado aí pelo seu comentário. Pediria que os comentários fossem feitos dentro do tema da live, tá, pessoal? Para a gente tentar dar um suporte legal aqui de estudo, dentro do conteúdo que foi desenvolvido na noite de hoje. Carlos Otávio Santos, boa noite, Carlos. Conhecimentos para médios interessados em aprender. Médio instruído não faz bobagem. É isso aí. Obrigado pelo seu comentário, né? De Ubatuba. Marcelo De Simone, o plano espiritual possa, através da psicografia, através de você, lançar mais livros sobre a Umbanda? Sim, Marcelo. Nós temos mais livros. Agora, recentemente, passamos um para a nossa editora, a Besouro Box, que é As Flores do Balauaê, deve estar saindo, O Poder Curativo dos Orixás deve estar saindo até a Feira do Livro. Nós temos a trilogia com Iniciando a Umbanda, Cartilha do Médium Bandista e Manual do Chefe Terreiro, que não ensina ritual, tá? Ele é toda uma abordagem psicológica, comportamental, orientada por Caboclo Peri, que está saindo também pela Besouro Box logo logo. Estamos já no prelo, Pontos de Raiz, né? Invocando orixás, guias e flanejeiros, e na sequência também está no prelo, estamos trabalhando o transe ritual, orixás, guias e falangeiros, tá bom? Obrigado, Marcelo, aí, pelo seu comentário. Marcelo Garcia Azevedo, boa noite, Marcelo, mais um live, você está com a gente. Norberto, você falou em outro vídeo que não faria leitura de um único orixá que regeria esse ano de 2017. Teria um orixá em maior evidência? Um grande abraço para você. Olha, Marcelo, eu não tenho assim esta leitura. O que eu percebo é que a gente ainda está com muita intensidade de influência no coletivo de Xangô.
questões de justiça, né? Tudo que está envolvido aí no Brasil, Lava Jato. Xangô, o poder de realização deste orixá está dando o ancoramento e o balizamento de equilíbrio na nossa sociedade, né? E acredito que vai continuar em 2017 com intensidade, tá bom? Obrigado aí pelo seu comentário. Júnior Christi, pode o guia-chefe da casa proibir homens de incorporar pombagira? Olha, Júnior, eu acredito que o guia-chefe de fato de direito não proibiria. Eu parto do pressuposto que isso é do dirigente, tá? Que deve ter alguma dificuldade de lidar com a vibração de pombogira, deve ter algum preconceito, e ele passa isso para a manifestação e acaba proibindo esta manifestação, criando uma exclusão, né? Que isso contraria a essência da Umbanda. A manifestação de pombagira não altera gênero, não nos deixa mais afeminado, não altera o nosso psiquismo. Se nós temos em nós, né, recalques, situações reprimidas, traumas, e a gente dá vazão a isso, a manifestação, muito provavelmente vamos entrar num processo aí de influência espiritual obsessiva e pode potencializar esses nossos recalques ou vícios dissimulados, mas isso não tem nada a ver com a entidade em si, tá bom, meu irmão? Obrigado aí pelo seu comentário. Cristina Schneider, é sempre bom rever, pois nunca sabemos tudo. Obrigado, Cristina, pelo seu comentário. O Rony Batista, e quanto à linha de Moçambique? Não conheço, Rony. Talvez seja uma linha de Preto Velho, uma falange de Preto Velho de Moçambique, mas não conheço, tá bom? Não tenho informação a respeito. Marilene Silvert, boa noite. O guia da casa pode proibir a incorporação de um filho de santo? Sinto a vibração, mas não deixo incorporar. Marilene, pode, né? Tem que ver por que estão te proibindo. Tu não tem tempo ainda suficiente? Qual é a normativa da tua casa? Converse com o seu dirigente, se isso está te prejudicando, você não está te sentindo bem, tá, minha irmã? Tenha paciência, tudo acontece na sua hora. Eu desconheço, sim, casas de umbandas tradicionais que não permitem a manifestação da entidade, do guia, tá? Ou no desenvolvimento, na educação mediúnica, tá certo, minha irmã? Obrigado aí pelo seu comentário. Vamos ver aqui, Matheus Vargas. Boa noite, Matheus. Pessoal, eu leio as perguntas que entram aqui no meu feed de notícias, mas eu sei que o Facebook pula e fica perguntas para trás. Às vezes o pessoal fica aí um pouco irritado com isso, diz que eu não respondo, que eu não leio, mas eu leio aqui na ordem, tá, pessoal? Desculpa aí para vocês se realmente é uma questão aí do Facebook, tá? Matheus Vargas, boa noite. A Umbanda tem passado por algum momento de degradação ou algo parecido, porque atualmente vemos muitos dirigentes despreparados colocados à frente das casas. É algo geral na religião? Matheus Vargas, eu estou com a impressão, posso estar enganado, que é algo um pouco geral. Existe uma formação hoje muito rápida do sacerdote, talvez por influência do meio online e digital, de ter muitos cursos aí online, à distância, rápidos, né? O anseio do jovem, nada contra o mais jovem, de estar logo à frente de um congá, assim, o tempo necessário, e o mais importante é ter o ori preparado, né? Vir com esse escudo de defesa no campo áurico para ser um zelador, um chefe de terreiro. Por que eu digo isso, Matheus? E por que tem tanta casa aí, que nem você está dizendo aí, que estão se degradando e por vezes até estourando corrente? É porque o psiquismo do dirigente, que se diz dirigente, não suporta todo o efeito de retorno e toda a demanda que envolve estar na frente do congá, porque ele vai atrair para ele sentimentos, sensações e pensamentos da assistência, do corpo mediúnico, ele vai sintonizar com emoções, sentimentos e pensamentos, além de todo o mundo espiritual que está à sua volta, e ele tem que orientar e guiar, e se ele não estiver firme
com uma ética, um bom preparo psicológico, maturidade emocional, muito provavelmente não basta só a formação teórica, técnica de um curso de sacerdócio, que não vai dar o estofo mediúnico para ele manter a casa sem isto, sem a egrégora se degradar, tá bom, meu irmão? Obrigado aí pelo seu comentário. A Isadora Pinheiro está perguntando: Norberto, sou nova na religião, existe falange de marinheiro e boiadeiro? Sim, existe, Isadora. No Brasil a gente tem um vasto aí litoral, então os marinheiros fazem um trabalho maravilhoso, aí fechado com orixá e manjá, na maioria das vezes, e os boiadeiros também. Tem um trabalho muito bonito aí de socorro, de dispersão de fluidos negativos nas descargas energéticas, tá bom? Obrigado aí pelo seu comentário, tá certo? Marcelo de Simone. Não, desculpa. Giacomo Ferrante, boa noite. Como sei se recebo um orixá ou um guia espiritual? Veja bem, Giacomo, o guia espiritual, no conceito da Umbanda, ele é uma entidade, uma consciência individualizada que ele vai se comunicar com você através do pensamento, da clarividência, da audiência. O orixá é um poder de realização, meu irmão. É um princípio dinâmico ligado à força da natureza que tem poder de realização na vida humana. Então, o orixá, necessariamente, não vai haver uma consciência alterada, o transe direcionado ao aconselhamento, a uma comunicação com os consulentes, tá bom? Com o tempo você vai perceber a vibração do orixá e do guia, tá certo? Converse com o seu dirigente, tá bom, meu irmão? Obrigado aí pelo seu comentário. Tassi Medrado, sobre os orixás, existe alguma diferença entre candomblé e umbanda? Sim, Tassi Medrado, existe. Eu já tenho, inclusive, um vídeo sobre isso aí. Se você olhar ali no Pérola de Ramatiz, lá, vídeos, tem um vídeo que fala sobre isso, tá bom, minha irmã? Dá uma olhadinha lá e se você tiver um tempo, que ali a gente comenta isso aí, tá certo? Obrigado pelo seu comentário. Nádia Simone, boa noite, cheguei atrasada. Como diferenciamos os guias dos falangeiros? Nádia, assista a nossa live, vai ficar gravado na linha do tempo. Depois você assista, que a gente já comentou. Nós vamos voltar, não vamos retornar a este conteúdo, porque isso já foi dito anteriormente, vai ficar gravado, tá bom? Obrigado pelo seu comentário. Cleide Santos, a falange e a linha do cigano são as mesmas coisas? Sinto muito forte a vibração do povo do Oriente, já soube que trabalhei com esse povo, ainda estou em desenvolvimento. Olha, minha irmã, a linha dos ciganos pode estar sendo atuada, ritualizada dentro do terreiro, e tendo a manifestação de uma falange de ciganos, como pode também uma falange do Oriente, que necessariamente não é cigano. O que caracteriza o cigano, além da cultura cigana, é eles serem nômades, né? E nem todo oriental é cigano, assim como nem todo cigano é do Oriente. Nós temos muitos ciganos que originalmente migraram e se manifestaram a sua cultura na Europa. Tá bom? Obrigado aí pelo seu comentário. Pessoal, já são 40 minutos aqui de live. Eu vou responder mais algumas perguntas. O Tiago perguntando, Tiago Alexandre Dias, os orixás se relacionam de alguma maneira com os 7 mestres ascensionados da grande fraternidade branca? Olha, Tiago, eu não sou estudioso da grande fraternidade branca, eu sei que existe essa associação, inclusive literatura a respeito, tá bom, meu irmão? Eu vou ficar te devendo esta. Procure aí te informar em relação a isso aí, tá? Que eu acredito que tem a literatura a respeito. Tente sempre procurar autores sérios e saber se esse conhecimento não altera o saber de origem. Eu gosto muito de pesquisar aí na origem para diagnosticar as influências externas que houveram que descaracterizaram o saber ancestral, tá bom? Obrigado aí pelo seu comentário. Cláudia Beatriz Garcia, recebi hoje mesmo, já acabei de ler seu livro sobre Exu. Maravilhoso, todo deveria ler. Obrigado, Cláudia Beatriz, pelo seu comentário, tá certo? Que bom que a obra está contribuindo aí para os seus estudos.
Camosina Pontes Gonçalves. Então, orixás não são espíritos. Não tem perispírito. Eles são apenas forças da natureza, como os elementares? Não, Camosina, veja bem. Os orixás não são apenas forças da natureza. Também se expressam através de princípio dinâmico das forças da natureza. Mas o orixá é algo muito maior do que a força da natureza. Nós teríamos uma escala maior. Os orixás primordiais, eles são forças estruturantes do próprio cosmos e do próprio universo, tá bom? Os elementares são energias, vibrações elementares ligadas aos 4 elementos, a terra, fogo e água, que são invocados em alguns momentos nos processos de magia que envolvem a Umbanda, e não são orixás, tá bom, Camosina? Continue aí estudando. Obrigado por você estar hoje com a gente. Rafael Carvalho. Quando entro num terreiro para tomar o passe dos caboclos, sinto uma vibração muito forte, quase a ponto de incorporar. Até os caboclos que me dão o passe até me pedem para ficar mais um tempo e segurem com a incorporação por medo. Isto é errado? Não, não é que seja errado, Rafael, mas eu diria que não é adequado. Você procure ter mais confiança, entender seu medo, te informar. Você tendo mais confiança, se entregue, deixa a manifestação fluir e confie ali na entidade, nos cambonos, na casa que está com você, que eles vão te dar todo amparo aí, tá certo? Obrigado aí pelo seu comentário. Kátia de Oliveira. O que pode querer dizer quando uma pessoa acorda durante a noite escutando pontos de umbanda na cabeça? Acontece comigo. Descobri há pouco que sou médio de cura. Não desenvolvi porque ainda é muito novo. Descobri também... A sua pergunta ficou um pouquinho longa, Cláudia de Oliveira. Mas assim, você escutar pontos, se você nunca escutou ponto antes, isso pode estar sinalizando a sua ancestralidade, aquilo que é eleito ao seu psiquismo, tá bom? Procure frequentar uma casa, procure receber orientação, entender melhor a tua sensibilidade mediúnica, tá certo, minha irmã? E obrigado pelo seu comentário. A Fabiane de Oliveira Santos. Trabalho em uma casa kardecista universalista e lá sinto as energias e tem manifestação quase de todas as falanges. Como sei se minha mediunidade pode ser terreiro? Sinto um chamado forte, porém isso não é decisivo. Fabiane, assim, se é mediunidade terreiro ou se é espírita kardecista, é a sua sensibilidade, seu ori, aquilo que é eleito para você, que você vai ter mais afinidade. Se as entidades espirituais ostensivamente se apresentam como entidades de Umbanda, no centro espírita kardecista, em algum momento isso vai causar um desconforto em você em relação à organização dos trabalhos do centro espírita, que é diferente. Procure um centro de Umbanda sério, minha irmã, que você se sinta bem, tá certo? E dê tempo para você compreender melhor a sua mediunidade. Pessoal, acho que já faz 45 minutos que eu comecei a live, tá? Obrigado, eu vou sortear o livro agora. Boa noite, vamos ler aqui, Marcos Alves. Boa noite, Norberto. Você acredita que no futuro poderemos ter a unificação das várias umbandas em uma umbanda de forma como foi criada no astral por seus mentores? Marcos, eu não acredito nisso. Eu acho que a grande riqueza da umbanda é a diversidade, são as diferenças que nos envolvem. Não creio que ela foi criada no astral pelos mentores de forma engessada, rígida. Ela é inclusiva, ela é dinâmica no tempo, ela vai se transformando, tá certo, meu irmão? Teremos muitas novidades pela frente no campo das religiões, notadamente quando nós tivermos contato extraterrestre com outras formas de vida em outros planetas. Não está muito distante esse dia que a gente vai verificar que existem outras culturas, outros conceitos de um mesmo Deus, outras formas de entender o religare, e vai cair por terra. Nós vamos ter que revisar os nossos dogmas, a nossa necessidade de impor uma verdade, de um livro sagrado, de codificações, tá bom, meu irmão? Obrigado aí pelo seu comentário. Pessoal, eu vou fazer o sorteio agora do livro Encantos de Umbanda. O primeiro que enviar
o e-mail para livrariadotriângulo@gmail.com, com nome completo, endereço, estará ganhando esse livro, tá? Nome completo, endereço com CEP. Eu vou repetir aqui, tá, pessoal? Ó, livraria do triângulo @gmail.com. Repetindo, livraria do triângulo @gmail.com, tá certo? Ó, vamos aguardar aqui enquanto os e-mails não chegam. Vamos ver se eu leio mais uma pergunta aqui com vocês, tá bom? O Giacomo está agradecendo, que foi a primeira live, legal. Nossas lives serão sempre às terças-feiras, se não tiver queda de internet temporal, nenhum impedimento, estaremos aqui, tá, pessoal? Muito obrigado aí pelos seus comentários. Vamos, já entrou e-mail aqui. Vamos ver quem foi o ganhador do livro. Françoele Santos do Carmo. Rua Daciano Ribeiro Rocha, não vou falar um número para não identificar a casa dela. Parque das Universidades, Campinas, tudo certinho. Legal, Françoele. Amanhã o livro estará sendo mandado para vocês, estará sendo informado por e-mail, o código de rastreamento. Muito obrigado aí, pessoal, por vocês estarem comigo, terem me suportado aí nesta live. O tema, ele não é um tema assim palpitante, que desperte o interesse na maioria, mas é um tema que é importante para iniciantes aí que pediram para nós falarmos sobre isso. Muito obrigado, muito axé, muita paz, muita saúde. Até a próxima oportunidade, meu saravá fraterno.